Olá, seja bem-vindo ao canal Tatologia. E esse aqui vai ser um vídeo onde você vai aprender a simples, porém grande diferença entre o pão e o pão artesanal. Agora, você que está no canal, provavelmente você está ou buscando se tornar um tatuador profissional ou você já é um. E se você já é um tatuador, principalmente, talvez você vai pensar, cara, para que eu vou ficar nesse vídeo e vou assistir um tatuador, no caso sou eu, falando para mim a diferença de pão e de pão artesanal. Parece que não faz sentido, né, eu trazer esse conteúdo aqui, essa comparação, que tem tudo a ver com a carreira de um tatuador profissional, como eu disse, ou de quem está buscando se tornar um. E quando você souber essa diferença, assim como eu não sabia e aprendi, cara, faz todo sentido para você se tornar cada vez mais profissional, sabe? Para você abrir a sua visão para valores que talvez está passando batido, né? Talvez coisas que a gente está deixando de fazer, né? Está ali na nossa frente e a gente não está percebendo. E com isso a gente sabe, e essas diferenças, né, somadas, né, esses detalhes que somados fazem a grande diferença no nosso trabalho, para a gente poder se destacar na multidão, talvez esse olhar para esses detalhes a gente não está percebendo. Com isso a gente está acabando, né, não sendo percebido pelos clientes de maneira diferente. Bora lá para o vídeo então? Eu quero te dizer que quando eu entendi que a diferença... Primeiro que quando eu busquei saber qual era a diferença de pão e pão artesanal, primeiro que eu pensava que o pão artesanal eu devia, sei lá, infiltrar numa comunidade, sabe? Comunidade secreta de padeiros que sabiam do segredo do pão artesanal. E lá nessa comunidade eles iam me falar que esse pão artesanal tinha um monte de ingredientes que às vezes eu não ia saber nem falar o nome desses ingredientes. Eu pensava isso. Nossa, como é que... Não, essa questão de comunidade secreta eu estou inventando aqui, mas quando eu pensava em pão artesanal e pão não artesanal, eu pensava, cara, pão artesanal, certamente ele vai ter um monte de produto, um monte de coisa, sabe? Com certeza, né? Produto que, essa parte de não saber nem o nome dos produtos, sabe quando a gente imagina aquele tanto de coisa que a gente não sabe nem pronunciar o nome, né? Porque não está no nosso dia a dia. Então eu imaginava isso, porque qual que era esse diferencial de um pão artesanal, né? Não sabia. Quando eu passei a entender, passei a saber, e aí entendi que na verdade é o oposto. E aí começa a ficar interessante, inclusive esse vídeo. Porque o pão artesanal, na verdade, ele só leva 4 ingredientes ali, simples, mas puro, né? Então se a gente até já começar agora a falar, pô, em simplicidade e pureza na essência de um tatuador profissional, né? O cara que sabe mesmo, o cara é puro, o cara é sem, sabe, sem frescura, né? A essência dele é simples ali, né? Quem sabe mesmo. Né? Por outro lado, quem não sabe, ele precisa de ficar inventando um monte de palavra difícil, ele precisa de falar que ele tem um curso, que tem um monte de segredo lá que você vai precisar aprender e tudo mais, né? Ele se apoia numa coisa que é rebuscada. O cara que realmente domina, ele pega 4 ingredientes simples e puros, no caso, voltando um pouquinho ao pão artesanal, que é água, sal, farinha, fermento. That's it. É isso. Eu falei, caramba, eu pensava que era ao contrário, pensava que esse pão levava um monte de ingrediente lá, nossa senhora, um monte de coisa, e o pãozinho comum, né, era simples os produtos, era pouquinho produto. Na verdade é ao contrário. Então, esse pão não artesanal, né, esse pão que é mais um pão, é só mais um pão, ele sim leva um monte de produtos nele lá. Né? Não é só 4 não, vai muito mais. Na verdade, onde está então o grande diferencial entre esses dois pães? Né? Agora que a gente já sabe que se você, assim como eu, pensava também que o pão artesanal poderia levar uma série de produtos, agora você já sabe que não. Agora você sabe que é exatamente esses 4 produtos que eu acabei de falar. Agora, o grande diferencial, isso é o que é a característica master, né? A distinção mesmo, fala assim, ó, isso é pão artesanal. Está, na verdade, no processo. Está, na verdade, no processo. Então, o pão artesanal, ele vem de um processo totalmente manual. Ele é artístico, ele é totalmente manual. Né? Já o outro,
ele já é feito em escala, né? Uma produção, um monte, e não passa de mais um produto ali na prateleira e tal, né? E ele é percebido, inclusive, pelos clientes como mais um. É o pão artesanal. Nem se o cara... Aí é que tá o pulo do gato, ó. Isso que eu vou te falar agora já... Não é o final do vídeo ainda não, mas já... Cara, pra gente que faz tatu tem tudo a ver. Você nunca, aí anota essa, nunca vai achar um pão... Quer dizer, você já deve ter percebido, não precisa anotar não. Você deve ter percebido que pão artesanal você nunca vai achar um pão igual, exatamente igual ao outro. Porque ele passou por um processo ali, feito manualmente, sabe? É feito um a um, e eles, nem entre eles são iguais, eles são diferentes, um processo totalmente, 100% feito à mão. Isso é incrível, cara. A gente pensar, pô, cara, será que eu estou buscando ser mais um pão, né, na prateleira do supermercado? E se eu estiver fazendo isso sem saber? Né? Essa reflexão, por exemplo, pode te ajudar a você pensar sobre isso. Falar assim, cara, peraí, se eu for mais um pãozinho ali, será que as pessoas vão me ver de maneira diferente? Pô, eu queria aumentar o valor da minha sessão, aumentar o preço, né? Aumentar o preço, na verdade, né? Preciso aumentar meus valores, então. Mas aí já é uma questão para um outro vídeo. Inclusive, eu já fiz esse vídeo sobre a diferença de valor e preço. Então, pô, eu, no meio da multidão, sendo mais um pãozinho, eu sou percebido como sendo mais um. Né? Ou seja, aqueles valores de ser mais um, na hora que eu falo o meu preço, ele vai acabar sendo avaliado pelo preço da multidão. Porque você vai achar estranho se você for numa padaria, num mercado, e tá lá um pão comum, né, vendido por R$100. Vai achar, você vai falar, ué, peraí, né? Não, é um pãozinho, não pode ser isso aqui, né? Vai ser 2, 3, né, R$1, enfim. Você já vai qualificar aquilo por ser da mesma maneira. Então, você tem uma prateleira no seu cérebro, nós temos, que você fala, pô, pão, pão, ele é 50 centavos, ele é R$1, ele é, enfim. Ele é por aí. Ele não vai ter jeito de um pão, que é a mesma coisa, que tá lá, todo lugar a gente acha que é igual, pode ter uma diferençazinha, tal, mas é pão. Você não vai aceitar pagar R$100, por exemplo, um pão. Já o pão artesanal, a gente quando a gente pensa em coisa artesanal, né? Padaria artesanal, já que a gente está falando de pão, padaria artesanal, a gente já pensa, né? Pelo menos eu sempre, quando eu nem conhecia, para falar a verdade, padaria artesanal, né? Lá atrás, padaria para mim era tudo igual, né? Depois, pô, tem diferença, né? Então na hora que começava, hoje quando eu penso em coisa artesanal, eu já logo penso assim, num ambiente calmo, né? Naquele cara fazendo, né? Com calma, com atenção, prestando atenção aos ingredientes que ele está usando. Né? Eu acredito que talvez remeta a algo do tipo em você também. Eu penso isso, pô, uma padaria artesanal, tem aquele cara lá, né? Simpático, né? Fazendo um pão um a um, prestando atenção no forno, você está na temperatura, para ver, tratando o pão como se fosse uma criação dele. Parece um filho, é uma cria. Né? Então, essa ação dele ali em torno de todo aquele processo artesanal feito por ele, né? Tudo daquilo que ele viveu, experienciou, né? Profissionalmente, na vida dele também, que levou a ele a abrir uma padaria intimista, sabe? Que você chega ali, de repente o cara sabe até seu nome. A gente pensa nisso quando a gente pensa em algo, né, artesanal, um lugar que remete, sabe, que o cheiro é próprio, que remete, né, a isso mesmo, a intimidade, né, a carinho, né, feito com amor, feito com calma, com atenção, né, um processo que ele segue ali, né, para cada um sair da sua maneira ali, né, cada um é uma criação artística. Né? Então, praticamente, ó, processo, né? Intimidade, quando a gente pensa inclusive em imaginação, né? Em criatividade, assim, né? Aquele ambiente que remete isso. Né?
A gente não pensa, quando a gente pensa em algo artesanal, não pensa em coisa feita correndo, pá, essa prateleira enchendo de pão, pá, o cara pegou, pá, esbarrando em todo mundo. A gente não pensa nisso. Né? Na tatuagem, por exemplo, se a gente pegar hoje em dia, né, todo mundo gritando na internet, querendo chamar atenção e buscando uma hashtag milagrosa para eu quero ir mais e mais cliente, agenda cheia, eu quero lotar, transbordar. É óbvio que a gente quer prosperar. A gente não está aprendendo o que a gente está aprendendo por nada. Né? A gente quer, inclusive, cobrar, né? Porque se a gente vem agregando valores, a gente vai cobrar um preço. Digo a gente que eu suponho, inclusive se você está no vídeo até agora, provavelmente está fazendo sentido o que eu estou te falando para você, e talvez você já até age dessa maneira, querendo ser um cara artesanal, um tatuador profissional artístico, né? Buscando mostrar seus valores, sempre, lógico, né? Ali, gradativamente, aumentando seus preços. Né? Quanto mais você sabe, quanto mais você vem aprendendo, mais você vai divulgando, né? Mais pessoas vão se conectando, pessoas certas, porque é lógico que vai ter gente para o público do pão em massa, obviamente, não tem problema. O vídeo é só para falar que quando eu aprendi, entendi, cara, qual que é a diferença entre esses dois pães? Eu me identifiquei com o artesanal. Na hora eu me identifiquei com o artesanal. Eu falei, cara, só que eu não sabia essa grande diferença. 4 produtos para esse, mais produto para esse. Achava que era o contrário. Achava que tinha que rebuscar um monte, né? E quando não. 4 produtos puros, simples, né? Feitos com calma, totalmente manual, né? Sabe, num lugar íntimo que remete à criação, à imaginação, tudo isso, né? Que cada um vai sair unicamente para cada cliente. Eu me identifiquei com isso, quis vir aqui compartilhar com você. Porque se a gente traz para a nossa realidade atual, né? A gente vive numa profissão que, obviamente, assim como todas as outras, a gente precisa de aprender, a gente precisa de aplicar, a gente precisa de avaliar. Então a gente aprende, aplica, avalia. Faz de novo. Aprende, aplica e avalia aquilo que foi feito. Não dá para só aprender na teoria. Eu preciso de aplicar na prática. Eu preciso avaliar o que eu fiz para mim poder passar para o próximo nível, sabe? Subir mais um degrau. Né? É todo um trabalho que é feito, né? Que ele não é instantâneo, ele não é rápido, ele não é com um monte de gente na fila esperando, né? E que você vai fazendo aquilo de maneira, né, correndo e não sabe nem o nome da pessoa. Tudo. Talvez naquele dia, né, você pode ali ter um certo resultado. Um exemplo, um flash day, trabalhando só com essa mentalidade, né, de eu vou trazendo e vou trazendo, sem parar para respirar, para calcular, para ver que rumo de fato você quer seguir. Sabe? Tem gente falando isso, tem gente que fala aquilo, tem gente que fala que é muito fácil, tem gente que fala que está muito difícil. Né? Eu entendo que a tatuagem, assim como todas as profissões, ela tem o seu dia a dia, né? As suas responsabilidades. A gente parece uma criança vivendo assim, e é muito bom, né? Porque a gente vive desenhando, a gente vive curtindo, trocando uma ideia, quando a gente trabalha principalmente com outros amigos, né, com os tatuadores, a gente toma um café ali, e, cara, é mágico, é mágico até. Tipo assim, eu penso, nossa, acho que não é todo mundo que queria ser um tatuador, mas muita gente deve falar, pô, que da hora isso. Né? Como, nesses 25 anos de tatu, eu já ouvi muita gente de várias profissões eu tatuando, falando assim pra mim, ó, olho no olho, assim, ó, olhando assim pra mim, assim, falar, nossa, e você sentir na pessoa que ela, nossa, ela tava achando demais aquele momento ali, eu senti que até ela queria estar no meu lugar. Tipo, eu já sabe, várias vezes, em vários lugares do mundo. E aí o que, já aproveito para te falar que eu cada vez mais tinha certeza de uma coisa que eu tinha na minha cabeça, que eu sentia até no meu coração, que era assim, cara, gente é gente, quer saber? Gente é gente em todo lugar. E quanto mais eu viajava e tatuava em outros lugares do mundo, eu tinha essa certeza, porque você via na essência do ser humano que, né, os sorrisos, as pessoas reagem por praticamente as mesmas coisas. Pode mudar a cultura de um lugar para o outro. Eu estou aqui agora gravando esse vídeo para você de Dallas, né, no Texas, nos Estados Unidos. É diferente aqui de Barretos. É com uma coisa em comum, que Barretos é a terceira festa do peão maior do mundo, aqui é a primeira. Né? Tudo bem.
E antes de vir para cá, eu estava no Canadá, que é a segunda festa, nem cowboy eu sou. É a segunda festa, a maior festa do peão do mundo. A questão é a seguinte, cara, independente do frio, do calor, que aqui é calor também, igual Barretos, onde eu vim, interior de São Paulo. Talvez você está assistindo o vídeo agora de Pernambuco, do Brasil, sei lá da onde, sul do Brasil, Portugal, sei lá, do Japão, sei. Mas a essência é a mesma. A essência do ser humano é a mesma. Então, as pessoas, quando você tem clareza, quando você escolhe qual caminho que você vai seguir, o artesanal ou o feito em série, fica mais fácil, mais leve para você, sabe? Saber. Porque aquele negócio aquela velha história, né, que está no livro do Alice País da Maravilha. Pô, que caminho que você quer ir? Ah, não sei. Ah, então, para quem não sabe o caminho que quer ir, vai para qualquer lugar aí, tá tudo certo. E aí sai para qualquer lugar, sai falando coisa, sai pegando coisa que não presta, perdendo tempo, rolando barra, e fica exaustivo. Fica mais difícil, sabe? Aí a hora você olha assim, fala, rapaz, não sabe. Mas quando eu sei, então vai ficar leve, cheio de flores? Não fica também. Mas você consegue, sabe, passar por os obstáculos que vai ter também, mesmo você tendo clareza do que você quer, vai ter obstáculo também, é óbvio. Mas você sabe o que você quer, você sabe quais ingredientes que você precisa de adicionar, como, calma, como você precisa de amassar esse pão. Né? Como que eu preciso de fazer? Eu tenho 4 ingredientes na minha mão. Né? Ou seja, você peneirou, só porque senão você fica perdido nesse tanto de informação do pão não artesanal. É muito ingrediente. Coisa que você não vai saber falar nem o nome, coisa que não te serve, inclusive. Né? Cara, tenha assim, escolha o caminho. Sempre vai ter mais de 2 opções, mas trazendo essa analogia, finalizando o vídeo, pão artesanal ou pão comum, escolhe, né? Eu vou para um caminho aqui onde eu tenho chance de ser reconhecido de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu entrego um trabalho diferente, eu mostro isso. Porque eu atendo, desde o meu atendimento até a entrega é diferente. Só você tem o seu jeito, vai poder ter o seu jeito. Imagina isso. Eu não consigo copiar você. Inclusive, nem você consegue copiar você mesmo. Igual pão artesanal, o cara não consegue fazer 2 pão igual. Olha esse diferencial, cara. Né? Então, assim, precisa acreditar em algo. Né? Eu venho compartilhar aqui no Tatologia, no canal Tatologia, cara, sinceramente, as coisas que eu acredito. Mas são 25 anos, né? Acreditando, pulindo, buscando, pedra no caminho, você vai, fala, cara, como é que eu vou fazer? Mas assim, claro para mim o que eu quero ali. Me identifiquei com o pão artesanal, estou trilhando esse caminho, escolha o seu. Não deixe de curtir o vídeo se fez sentido para você. Não deixe de compartilhar com um amigo seu que de repente está em dúvida em qual caminho seguir. E se inscreva, caso você não seja inscrito. Eu quero aqui vir sempre trazer novos conteúdos que possam, de alguma maneira, inspirar você ou ajudar você a escolher um melhor caminho. Seja na técnica, seja na arte, seja no seu posicionamento. Até o próximo vídeo. Quem envolve, desenvolve. Valeu!